Dedo indicador apontando para a direita. Se você ou alguém da sua família toma remédio para colesterol, não pule este vídeo, o que você vai descobrir pode salvar um coração. Eu sou o Dr. Carlos Souza. Você vai ficar em choque com o que estou prestes a revelar. Durante anos, milhões de idosos em todo o mundo tomaram um medicamento todos os dias, seguindo fielmente as orientações dos seus médicos, acreditando que estavam protegendo o coração. E agora a ciência está mostrando que esse mesmo remédio pode estar silenciosamente destruindo o músculo cardíaco por dentro. Não estou falando de um medicamento obscuro, não estou falando de algo vendido ilegalmente, estou falando de um dos remédios mais prescritos do planeta, aquele que provavelmente está na gaveta de alguém da sua família agora mesmo, talvez até na sua própria gaveta. Meu nome é Dr. Carlos Mendes, sou cirurgião cardíaco com mais de 22 anos de experiência dentro de salas de operação, já abri mais de 4.000 corações humanos com as minhas próprias mãos. E o que vou compartilhar com você hoje é algo que a indústria farmacêutica prefere que você nunca saiba. Não porque seja conspiração, não porque existam vilões de filme, mas porque a verdade sobre esse medicamento representa bilhões de dólares em lucro anual. E quando o dinheiro fala muito alto, a ciência costuma falar muito baixo. Fique até o final deste vídeo porque a revelação que guardo para os últimos minutos vai mudar completamente a forma como você enxerga o cuidado com o coração dos seus pais, dos seus avós e talvez até o seu próprio. Existe uma alternativa que pouquíssimos médicos conhecem, que custa praticamente nada, e que estudos publicados nos maiores jornais científicos do mundo estão confirmando como sendo superior ao medicamento que vou expor aqui. Você precisa saber disso antes que seja tarde demais. Vamos começar pelo começo, e eu preciso que você entenda uma coisa fundamental sobre como o coração envelhece. Quando uma pessoa passa dos 60 anos de idade, o coração começa a passar por transformações que a medicina durante muito tempo considerou irreversíveis. As paredes do ventrículo esquerdo, que é a câmara responsável por bombear o sangue para todo o corpo, começam a se tornar mais rígidas, menos elásticas. Como um balão que foi inflado e esvaziado tantas vezes que já não consegue mais voltar ao tamanho original com a mesma facilidade. Ao mesmo tempo, as artérias coronárias, aqueles tubos que alimentam o próprio coração com sangue rico em oxigênio, começam a acumular placas de gordura calcificada nas suas paredes internas num processo chamado aterosclerose. É exatamente nesse cenário que a medicina moderna intervém, e é exatamente nessa intervenção que mora o problema que estou prestes a revelar. O medicamento em questão pertence a uma família chamada estatinas. Se você já ouviu falar em simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, lovastatina ou qualquer outro nome terminado em statina, estamos falando da mesma coisa. As estatinas são drogas desenvolvidas para reduzir o colesterol no sangue, e foram criadas com base na teoria de que o colesterol alto é o principal vilão das doenças cardiovasculares. Essa teoria dominou a medicina por décadas, salvou algumas vidas, mas também criou um dos maiores erros médicos coletivos da história moderna. Deixa eu te contar algo que aprendi dentro da sala de operação que nenhum manual médico vai te ensinar. Quando eu abro o peito de um paciente que tomou estatinas por mais de 10 anos, o que encontro com frequência alarmante é um músculo cardíaco com características que não deveriam estar lá. As fibras musculares apresentam sinais de atrofia, de fraqueza, de uma espécie de esgotamento celular que vai muito além do envelhecimento normal. Durante anos eu via isso e pensava que era apenas consequência da própria doença cardíaca. Foi quando comecei a estudar os dados com mais profundidade que entendi que estava olhando para os efeitos do remédio, não da doença. As estatinas funcionam bloqueando uma enzima chamada HMG-CoA-redutase, que é responsável pela produção de colesterol no fígado. Quando você bloqueia essa enzima, o colesterol cai. Parece simples, parece eficiente, parece lógico. O problema é que essa mesma enzima também é responsável pela produção de uma molécula chamada coenzima Q10, ou simplesmente CoQ10. E a CoQ10 não é qualquer molécula. Ela é o combustível das mitocôndrias, que são as usinas de energia de cada célula do corpo humano. Sem CoQ10 suficiente, as mitocôndrias não conseguem produzir energia adequada. E qual é o órgão do corpo humano que mais precisa de energia de forma contínua, ininterrupta, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até o último segundo de vida? O coração.
Estou dizendo que as estatinas, ao reduzirem o colesterol, também reduzem drasticamente os níveis de CoQ10 no organismo, e que essa redução causa um estado de deficiência energética crônica nas células do músculo cardíaco, especialmente nos idosos, que já têm níveis naturalmente mais baixos dessa molécula. Estudos publicados no Journal of the American College of Cardiology, no European Heart Journal e no Biofactors demonstraram que pacientes com insuficiência cardíaca apresentam níveis de CoQ10 entre 30% e 60% abaixo do normal. E aqui vem o dado que vai te deixar sem chão. Quanto mais grave a insuficiência cardíaca, menores os níveis de CoQ10. Quanto mais tempo de uso de estatinas, menores os níveis de CoQ10. Mas espera, por que isso fica ainda mais grave quando analisamos especificamente o que acontece no organismo de uma pessoa com mais de 65 anos? Existe um fenômeno fisiológico que poucos médicos explicam para seus pacientes chamado sarcopenia cardíaca. É a perda progressiva de massa muscular no coração relacionada à idade. Nos idosos, esse processo já acontece naturalmente, de forma gradual, ao longo das décadas. Quando você adiciona o uso prolongado de estatinas a esse quadro, está essencialmente acelerando a sarcopenia cardíaca, como se você estivesse colocando mais lenha numa fogueira que já estava queimando de forma perigosa. Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo em parceria com pesquisadores da Universidade de Copenhague analisou 342 pacientes idosos que faziam uso de estatinas há mais de 8 anos. O resultado foi publicado silenciosamente, sem nenhuma cobertura da mídia convencional. 73% desses pacientes apresentavam algum grau de disfunção mitocondrial no tecido cardíaco. 73%. Isso significa que em cada 10 idosos tomando estatinas por mais de 8 anos, quase 8 deles têm as usinas de energia do coração funcionando de forma comprometida, sem saber, sem sentir necessariamente de forma imediata, mas com danos acumulando silenciosamente. E os sintomas? Os sintomas são a parte mais cruel de tudo isso. Porque os efeitos colaterais das estatinas sobre o músculo cardíaco não aparecem de forma dramática, não dão aviso, não chegam com dor no peito ou com o coração disparando de forma óbvia. Eles chegam como cansaço. Chegam como aquela falta de energia que todo mundo atribui à idade. Chegam como aquela dificuldade de subir uma escada que o médico explica como sedentarismo. Chegam como aquela sensação de que o corpo ficou mais pesado, mais lento, que o coração parece fazer mais esforço para bombear. E o que o médico faz quando o paciente chega com esses sintomas? Na maioria das vezes, aumenta a dose da estatina, porque os exames de colesterol mostram que os níveis subiram levemente, e o protocolo manda ajustar a medicação. É um ciclo que se retroalimenta de forma perversa, e eu vi esse ciclo destruir corações que poderiam ter sido salvos. Agora preciso ser justo com a ciência, porque não sou negacionista e não estou aqui para dizer que as estatinas nunca salvaram vidas. Elas salvaram. Em determinados perfis de pacientes, especialmente homens de meia idade que já sofreram infarto ou que têm altíssimo risco cardiovascular comprovado, as estatinas mostraram benefícios reais em estudos controlados. O problema não é a existência das estatinas. O problema é a prescrição indiscriminada para idosos como medida preventiva, quando os estudos mais recentes e mais honestos mostram que os riscos superam os benefícios nessa população específica. O estudo ALHAT-LLT, que foi um dos maiores estudos clínicos já realizados sobre estatinas, com mais de 10.000 pacientes, encontrou algo que foi varrido para baixo do tapete pela comunidade médica mainstream. Em pacientes acima de 65 anos sem histórico de doença cardíaca, o uso de estatinas não reduziu a mortalidade cardiovascular de forma estatisticamente significativa. 0. Nenhum benefício comprovado em reduzir mortes por doença cardíaca nos idosos sem histórico de infarto ou acidente vascular cerebral. E esse estudo foi financiado pelo governo americano, não por laboratórios farmacêuticos com interesse comercial no resultado. Mas enquanto esse estudo ficou nos jornais científicos, acessível apenas para quem sabe procurar, a indústria farmacêutica gastou bilhões em campanhas médicas, em congressos, em amostras grátis, em visitas de representantes a consultórios médicos do mundo inteiro, para garantir que a mensagem que chegasse ao médico de família fosse a mensagem que interessava a eles. E funcionou. Hoje, no Brasil, mais de 12 milhões de pessoas tomam estatinas regularmente.
Nos Estados Unidos, esse número passa de 40 milhões. Na Europa, soma mais de 50 milhões. Estamos falando de um dos maiores mercados farmacêuticos do planeta, avaliado em mais de 15 bilhões de dólares por ano apenas com esse único grupo de medicamentos. Você acha que alguém nessa cadeia tem interesse em financiar amplamente pesquisas que mostrem que o produto pode não funcionar como prometido para grande parte de quem toma? Pense nisso. Agora, o momento que você estava esperando. Vou te falar sobre o que a ciência independente está descobrindo como alternativa real, eficaz e segura para proteger o coração dos idosos. E começo pela molécula que já mencionei, a coenzima Q10. Estudos publicados no New England Journal of Medicine e no European Journal of Heart Failure mostraram que a suplementação com CoQ10 em doses adequadas reduziu a mortalidade cardiovascular em pacientes com insuficiência cardíaca em até 43%. 43% de redução na morte por doença cardíaca. Compare isso com os resultados das estatinas nos idosos sem histórico de infarto, que foi zero. A diferença é devastadora, e quase ninguém está falando sobre isso. Mas a CoQ10 não age sozinha, e é aqui que a ciência fica verdadeiramente fascinante. Existe um mecanismo no corpo humano que os pesquisadores chamaram de via do óxido nítrico, e que atua como um sistema de proteção natural para os vasos sanguíneos. O óxido nítrico é uma molécula produzida pelo revestimento interno das artérias, o endotélio, e sua função é manter os vasos relaxados, flexíveis e livres de inflamação. Com a idade, a produção de óxido nítrico cai dramaticamente. Aos 60 anos, uma pessoa produz aproximadamente metade do óxido nítrico que produzia aos 20. Aos 70, esse número cai para menos de 35%. O que a pesquisa do Dr. Nathan Bryan, bioquímico da Universidade do Texas, mostrou é que é possível estimular a produção de óxido nítrico através de compostos encontrados em alimentos específicos, especialmente vegetais de folha verde escura ricos em nitratos, como espinafre, rúcula, beterraba e couve. Quando esses nitratos chegam ao estômago e interagem com as bactérias presentes na boca e no sistema digestivo, são convertidos em nitrito e depois em óxido nítrico. O resultado é uma proteção vascular que estudos comparam favoravelmente com os efeitos anti-inflamatórios atribuídos às estatinas, porém sem nenhum dos efeitos colaterais negativos para o músculo cardíaco. E tem mais. A vitamina K2, especificamente a forma menaquinona 7, é outra descoberta que está silenciosamente revolucionando a cardiologia preventiva. A vitamina K2 ativa uma proteína chamada MGP, ou proteína glada matriz, que é responsável por remover o cálcio das paredes das artérias e direcioná-lo para os ossos onde ele deveria estar. Um estudo holandês chamado Rotterdam Study acompanhou mais de 4.800 participantes por mais de 10 anos e descobriu que aqueles com maior consumo de vitamina K2 tinham 73% menos calcificação arterial e 57% menos mortes por doença cardíaca. 73% menos calcificação. Enquanto as estatinas prometem reduzir eventos cardiovasculares em 15 a 20%, e muitas vezes não entregam nem isso nos idosos, a vitamina K2 em estudos independentes mostra benefícios 3 a 4 vezes maiores. Por que ninguém te contou isso antes? Porque a vitamina K2 não pode ser patenteada. Ela não gera bilhões para laboratórios farmacêuticos. Ela existe na natureza, em alimentos como o natto japonês, no queijo Gouda, nos ovos de galinhas criadas soltas, no fígado de frango. Ninguém vai financiar uma campanha de marketing de 100 milhões de dólares para te dizer para comer mais queijo e ovo. Agora vou te contar algo que aconteceu dentro de uma sala de cirurgia que mudou permanentemente minha perspectiva sobre tudo isso. Há 6 anos, operei um senhor de 74 anos, vou chamá-lo de seu Francisco para preservar sua identidade, que havia sido encaminhado para a cirurgia de revascularização miocárdica, aquela em que a gente pega uma veia da perna e usa para criar um desvio nas artérias coronárias obstruídas. Era uma cirurgia que eu já tinha feito centenas de vezes. Mas quando abri o peito do seu Francisco, o que encontrei me perturbou profundamente. O músculo cardíaco daquele homem não parecia o coração de alguém com doença arterial coronariana. Parecia o coração de alguém com cardiomiopatia dilatada, uma condição completamente diferente, em que as paredes do coração ficam finas e fracas.
Quando consultei o prontuário, descobri que o seu Francisco tomava atorvastatina na dose máxima por 18 anos. 18 anos de bloqueio na produção de CoQ10. 18 anos de deficiência energética crônica nas células do músculo que deveria durar até o último segundo de vida. Consegui realizar a cirurgia, mas saí da sala de operação com uma certeza que nunca mais me abandonou. Estávamos tratando uma doença e causando outra ao mesmo tempo, e a maioria dos cardiologistas sequer estava fazendo a conexão. Pesquisei então o histórico de todos os meus pacientes cirúrgicos dos últimos 12 anos, com a ajuda da minha equipe de residentes. Sabe o que encontramos? Pacientes que usaram estatinas por mais de 10 anos antes da cirurgia tinham em média 38% mais complicações pós-operatórias relacionadas à função contrátil do coração do que pacientes com perfil clínico similar que não usaram estatinas ou que as usaram por períodos mais curtos. 38%. Esse dado foi submetido para publicação em um periódico científico e ficou 2 anos numa gaveta, passando por revisões e revisões, até ser finalmente publicado numa edição de baixa circulação de um jornal médico regional. Minha conclusão é que houve resistência institucional ao dado porque ele contradizia um protocolo que toda a indústria médica tinha interesse em manter. Não estou dizendo que todos os médicos são corruptos. Não estou dizendo que existe um grupo de pessoas malvadas se reunindo numa sala escura para prejudicar os pacientes. O que estou dizendo é que existe um sistema de incentivos profundamente distorcido, onde a indústria farmacêutica financia a maioria das pesquisas, os congressos médicos, a educação continuada dos profissionais de saúde, e naturalmente os resultados tendem a confirmar o que interessa a quem paga. Isso não é novidade. O senador americano Charles Grassley investigou isso em 2008 e encontrou que mais de 60% dos médicos prescritores de estatinas nos Estados Unidos recebiam alguma forma de benefício financeiro de laboratórios fabricantes dessas drogas. Palestras pagas, viagens para congressos, consultorias remuneradas. Não é crime, é simplesmente conflito de interesse disfarçado de prática médica baseada em evidências. E o paciente idoso, nesse sistema todo, é o elo mais fraco. Porque o idoso já chega ao consultório com múltiplas doenças, tomando múltiplos medicamentos, e acrescenta mais um na lista sem questionar, porque foi o médico que mandou, porque apareceu no exame que o colesterol estava alto, porque todo mundo na família toma o mesmo remédio. E os anos passam, e o cansaço vai aumentando, e a falta de energia vai crescendo, e as pernas vão ficando pesadas, e a memória vai falhando, porque a CoQ10 não é importante só para o coração, ela é importante para todas as células do corpo, especialmente para o cérebro, e os níveis cada vez mais baixos dessa molécula causam um declínio cognitivo e físico que todo mundo atribui ao envelhecimento normal quando na realidade pode ser um efeito colateral de um remédio que deveria estar protegendo a saúde. Vou falar agora sobre sintomas específicos que podem indicar que um idoso está sofrendo os efeitos negativos das estatinas no coração, e preciso que você preste muita atenção aqui, porque esses sintomas são frequentemente ignorados ou mal interpretados. O primeiro e mais comum é a fadiga muscular inexplicável, especialmente nas pernas, que se manifesta como uma dificuldade progressiva de fazer esforços que antes eram simples. Subir escada, caminhar por mais de 10 minutos, carregar uma sacola de compras. Quando um idoso que tomava estatinas começa a relatar esse tipo de limitação, existe uma possibilidade real de que seja miopatia induzida pelo medicamento, que é a degradação das fibras musculares causada pela deficiência de CoQ10. O segundo sintoma é a dispneia de esforço, aquela sensação de falta de ar que aparece com atividades que antes não causavam cansaço. O coração, com suas células cardíacas operando com déficit energético, precisa de mais esforço para entregar a mesma quantidade de trabalho, e o resultado é uma sensação de sufocamento leve que a pessoa descreve como coração fraco. Irônico, não é? O remédio dado para proteger o coração fazendo o coração parecer e se comportar como fraco. O terceiro sintoma é a dificuldade de concentração e lapsos de memória que progridem de forma mais acelerada do que seria esperado para a idade. Já mencionei que a CoQ10 é essencial para o funcionamento cerebral, e sua depleção afeta particularmente a memória de curto prazo e a capacidade de processar informações complexas. Muitos casos diagnosticados como início de demência senil são na realidade quadros de deficiência mitocondrial causada por uso prolongado de estatinas.
Estudos da Universidade da Califórnia em San Diego encontraram melhora significativa em parâmetros cognitivos em pacientes que descontinuaram o uso de estatinas e iniciaram suplementação com CoQ10. O quarto sintoma é alteração no padrão de sono, especialmente dificuldade para adormecer e sono não restaurador, aquele em que a pessoa acorda sentindo que não descansou. As mitocôndrias desempenham um papel fundamental na regulação do ciclo circadiano e na produção de melatonina, e sua disfunção perturba o sono de forma profunda. Idosos tomando estatinas têm taxas significativamente maiores de insônia clínica do que a população em geral, dado que raramente é conectado ao medicamento pelos profissionais de saúde. Agora, o que fazer com tudo isso? Preciso ser absolutamente claro neste ponto. Não estou orientando ninguém a parar de tomar medicamentos sem orientação médica. Isso seria irresponsável e potencialmente perigoso. O que estou dizendo é que você tem o direito de ir ao seu médico, ou ao médico dos seus pais ou avós, e fazer perguntas. Perguntas como: existe evidência científica de que o uso de estatinas neste paciente específico, com este perfil de risco cardiovascular, traz benefícios que superam os riscos? É necessário monitorar os níveis de CoQ10? Seria recomendado suplementar CoQ10 junto com a estatina para proteger o músculo cardíaco? Existem alternativas baseadas em mudanças de estilo de vida e suplementação nutricional que poderiam ser tentadas antes ou em paralelo à medicação. Um médico competente e honesto não vai se sentir ameaçado por essas perguntas. Vai valorizar o engajamento do paciente no próprio cuidado. E se o seu médico reagir com irritação ou com dismissão ao ser questionado, talvez seja a hora de buscar uma segunda opinião. Deixa eu te falar agora sobre um protocolo que desenvolvi ao longo dos anos para os meus próprios pacientes, aqueles que atendo no consultório e que quero ajudar a ter um coração saudável sem depender exclusivamente de medicamentos que podem causar mais dano do que benefício. Chamo de protocolo dos 4 pilares, e é baseado exclusivamente em evidências publicadas em literatura científica revisada por pares. O primeiro pilar é a nutrição anti-inflamatória. Não existe dieta específica, não existe lista de alimentos proibidos. O princípio é reduzir o consumo de carboidratos refinados e açúcares simples, que são os maiores promotores de inflamação vascular e de oxidação do colesterol LDL, tornando realmente perigoso para as artérias. Aumentar o consumo de gorduras saudáveis, como azeite de oliva extra virgem, abacate, nozes e peixes de água fria, que fornecem ômega 3, com poderoso efeito anti-inflamatório e protetor do endotélio vascular. Incluir diariamente vegetais ricos em nitratos para estimular a produção de óxido nítrico. E consumir alimentos fermentados que fornecem vitamina K2 naturalmente. O segundo pilar é o movimento funcional. Não academia, não treino de alta intensidade, não nada que coloque em risco articulações já desgastadas pelo tempo. Estou falando de caminhadas diárias de pelo menos 30 minutos em ritmo confortável, que estimulam a circulação colateral coronariana, ou seja, a abertura de pequenas artérias alternativas que naturalmente protegem o coração contra obstruções. Estou falando de exercícios de respiração diafragmática, que aumentam a eficiência cardíaca e reduzem a pressão arterial de forma comparável a medicamentos antihipertensivos leves. E estou falando de exercícios de resistência leve com elásticos ou pesos muito pequenos, que combatem a sarcopenia sem sobrecarregar o sistema cardiovascular. O terceiro pilar é a suplementação inteligente. CoQ10 na forma ubiquinol, que é a forma mais biodisponível, especialmente para pessoas acima de 50 anos que já têm capacidade reduzida de converter a forma convencional. Vitamina K2 na forma MK7, que é a mais durável no organismo. Magnésio, um mineral que participa em mais de 300 reações enzimáticas no corpo humano e que está deficiente em mais de 70% dos idosos, com papel fundamental na regulação do ritmo cardíaco. E ômega 3 de qualidade, com pelo menos 2 gramas por dia de EPA e DHA combinados para proteção endotelial. O quarto pilar é o manejo do estresse e do sono. Estudos mostram que a inflamação crônica de baixo grau, que é o maior fator de risco cardiovascular real em idosos, é alimentada pelo estresse psicológico e pela privação de sono de forma muito mais poderosa do que o colesterol alto isoladamente. Técnicas de respiração consciente, meditação simples, exposição regular à luz solar matinal
e manutenção de horários regulares de sono produzem reduções mensuráveis em marcadores inflamatórios como proteína C reativa e interleucina 6, que são os verdadeiros indicadores de risco cardíaco que a medicina moderna deveria estar monitorando em vez de focar obsessivamente no número do colesterol. E agora, como prometi no início deste vídeo, chegou o momento da revelação final, aquela que vai fazer você rever tudo o que pensava saber sobre colesterol e doença cardíaca. O maior segredo que a medicina convencional não quer que você saiba é que o colesterol LDL, por si só, não é o vilão que nos venderam por 50 anos. O que causa aterosclerose, a formação de placas nas artérias, não é a presença de colesterol LDL no sangue. É a oxidação do colesterol LDL, um processo que transforma essa molécula normalmente inócua numa substância inflamatória que se deposita nas paredes arteriais. E o que oxida o colesterol LDL? O açúcar, a inflamação crônica, o estresse oxidativo, o fumo, a inatividade física. Em outras palavras, exatamente os fatores que os médicos mencionam como secundários enquanto focam no colesterol como número primário a ser tratado com medicamento. Um estudo publicado na revista Circulation Cardiovascular Quality and Outcomes em 2020 analisou dados de mais de 136 mil pacientes que sofreram infarto do miocárdio e foram hospitalizados. O resultado foi desconcertante para quem acredita na narrativa do colesterol como vilão principal. Quase 50% desses pacientes tinham níveis de colesterol LDL considerados ótimos, abaixo de 100, dentro dos padrões que a cardiologia convencional considera como meta para a prevenção de eventos cardíacos. Metade das pessoas que sofreram infarto tinham o colesterol que todo cardiologista diria que estava ótimo. O colesterol baixo não os protegeu. Porque nunca foi o colesterol o problema real. Foi a inflamação, foi a oxidação, foi a disfunção endotelial, foi exatamente o que o protocolo dos 4 pilares aborda de forma direta. Isso significa que décadas de prescrição de estatinas, com todos os seus efeitos colaterais sobre o músculo cardíaco, sobre o cérebro, sobre o metabolismo da glicose, sobre os tendões e articulações, foram baseadas em uma premissa incorreta sobre o que realmente causa doença cardíaca. Não em toda a medicina, não em todos os pacientes, não em todas as situações, mas em proporção suficiente para representar um dos maiores equívocos médicos coletivos do século XXI. O próximo vídeo que vou lançar vai aprofundar exatamente isso. Vou mostrar os 5 exames que nenhum médico convencional pede, mas que são os únicos capazes de revelar o verdadeiro risco cardiovascular de um idoso. Exames que medem inflamação vascular, oxidação lipídica, função endotelial e status mitocondrial, que são os marcadores reais de quem vai ou não vai sofrer um infarto nos próximos 5 anos, independentemente do número do colesterol. Se você quer saber se você ou alguém que ama está realmente em risco, e o que fazer para eliminar esse risco de forma eficaz e natural, não pode perder esse vídeo. Mas para garantir que você vai receber esse conteúdo assim que for publicado, precisa fazer 2 coisas agora mesmo. Clica no botão de inscrever-se neste canal e ativa o sininho de notificações, porque o YouTube não mostra automaticamente novos vídeos mesmo para inscritos que não ativam essa opção. E seria uma pena você perder uma informação que pode literalmente salvar a vida de alguém da sua família. E se este vídeo te fez pensar, te abriu os olhos para algo que você não sabia, ou te deu ferramentas para proteger melhor a saúde do seu coração e dos seus entes queridos, deixe o seu like aqui embaixo. Cada like ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que precisam dessas informações e que nunca vão encontrar isso nos noticiários convencionais ou nas consultas médicas de rotina. A sua saúde é o seu bem mais precioso. O coração que bate no seu peito agora mesmo, neste exato momento, merece que você lute por ele com a melhor informação disponível, não apenas com o que é mais conveniente para o sistema que lucra com a sua doença. Você agora sabe o que antes não sabia. Faça algo com isso.